Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Fres, sou consultora em gestão de pessoas e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre processos seletivos, mais especificamente as dinâmicas de grupo e as entrevistas de emprego. Você já se pegou numa situação em que você quis desistir de participar de um processo seletivo só porque tinha dinâmica de grupo? Pois é, acontece e acontece com frequência, mas eu tô aqui hoje para passar algumas dicas para vocês de como vocês podem se comportar e garantir a tão sonhada vaga de emprego. Bom, para começar, vamos falar sobre a sala de espera. Sala de espera, Juliana? Sala de espera. Vocês sabiam que nós, avaliadores, recrutadores de pessoas, avaliamos vocês desde a sala de espera? Pois é, algumas posturas são muito importantes que sejam adotadas ainda nesse momento. Bom, o primeiro passo é a pontualidade. Ninguém gosta de profissional que chega atrasado. Se você chega atrasado numa entrevista de emprego, muito provavelmente você não vai ter o comprometimento que a empresa precisa. Portanto, isso já é um ponto positivo a seu favor. Chegue antes do horário. Um outro ponto é a postura no momento em que você está esperando ser chamado para a entrevista de emprego. É muito importante que vocês evitem ficar no celular, evitem falar muito alto. Então eu posso conversar com os outros candidatos? Pode e deve, mas seja polido, seja educado, seja cortês. Fale num tom de voz mais baixo para que não atrapalhe o funcionamento daquela empresa. E muito mais do que isso, se tiver revistas, jornais ou qualquer outro meio que possa fazer com que vocês demonstrem que estão interessados e concentrados naquele processo que já vai começar, melhor ainda. Cuidado com a postura. Pessoas que sentam de qualquer jeito, isso não é legal, isso causa uma imagem de desleixo, de descaso com a vaga em questão. Então, a minha dica é que vocês sentem com uma postura ereta, cruze as pernas e fique atento a tudo que está ao seu redor, ok? Bom, passado esse momento, nós vamos entrar para a dinâmica de grupo. Bom, eu sei que é comum e todos nós recrutadores entendemos muito bem isso, que é o nervosismo, mas vocês precisam estar seguros de como vocês vão participar do processo seletivo. Por quê? Nervosismo é entendido, mas quando ele é demais, ele pode gerar uma imagem de insegurança e isso não é legal num processo seletivo. Então, eu já adianto para vocês, antes que vocês comecem o processo seletivo, a gente tem uma dica super importante. Vocês já ouviram falar da postura do super-herói? Pois é, eu estou falando da Mulher Maravilha, do Homem-Aranha. Vocês já viram que eles param nessa posição de mãos na cintura e pernas entreabertas? Pois é, vocês sabiam que 2 minutos são tempo suficiente para que vocês desenvolvam autoconfiança? Pois é, então vocês já começam por isso, é uma dica infalível que vocês não vão ver em qualquer lugar por aí, hein? Dica preciosa para vocês. Bom, no momento da dinâmica de grupo, quando ela se inicia, o avaliador ele está em busca de uma série de comportamentos, dentre eles capacidade de se comunicar, trabalho em equipe, liderança, gerenciamento de conflitos, capacidade de se comunicar, capacidade de saber ouvir. Então, tome cuidado com a sua postura no momento em que você estiver participando. É muito importante, e a gente também busca no processo seletivo, que é a iniciativa. Às vezes o entrevistador fala assim, preciso de um voluntário, preciso de alguém que me ajude. É muito importante que você se manifeste de forma educada, mas que não queira aparecer demais do que em relação aos outros candidatos. Então, é muito importante, lembrem-se disso, iniciativa. E cuidado com a comunicação de vocês. Quando vocês estão fazendo um trabalho em grupo, um trabalho em equipe, deixe o outro falar, mas também não deixe de expressar a sua opinião sobre aquilo. Sorria, saiba ouvir e, o mais importante, lidere a sua equipe sem que isso seja forçado demais. Bom,
Em relação às entrevistas, entrevista é sempre muito temida, a gente não sabe o que o entrevistador vai perguntar, mas ela também é muito simples e eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão tirar de letra. Bom, o primeiro passo é um cuidado com o vestuário. Vestuário faz toda a diferença, porque mostra a sua seriedade e o seu compromisso com aquele emprego, com aquela vaga em que você está buscando. Então, prefira sempre roupas mais leves, roupas mais com tons mais sóbrios, mais escuros. Evite tênis, boné, bermuda, nada disso é considerado bom para um processo seletivo. Então opte sempre por uma calça jeans ou uma calça preta e uma camisa de botão ou uma camisa que pode até ser de malha, mas desde que não tenha muitas estampas e que não chame demais atenção no momento da comunicação. Vocês sabiam que eu já fiz processo seletivo para uma vaga de farmacêutico e uma candidata foi com roupa de malhar? Vocês acham que eu aprovei essa pessoa? Não. Ela poderia ter o melhor currículo, mas ela demonstrou para mim que ela não tem postura, ok? Bom, um outro passo muito importante que vocês têm que saber é o conhecimento sobre a empresa. Se vocês estão participando de um processo seletivo, é importante que vocês, no momento da entrevista, demonstrem conhecimento sobre a empresa. Vocês têm aí Facebook, Instagram, LinkedIn, o próprio site da empresa, e ali vocês podem conhecer um pouquinho sobre os produtos, sobre a missão, visão, valores, vários aspectos, várias informações que vocês coletarem, em algum momento, de forma bem estratégica, vocês vão saber usar na entrevista. Um outro ponto muito importante, quando você conhece os objetivos da empresa, você pode dizer que os seus objetivos estão alinhados com os objetivos da empresa. Isso faz toda a diferença num processo seletivo. Durante a entrevista, olhe nos olhos do entrevistador. Isso passa verdade, isso passa seriedade. Se vocês se aprofundarem um pouquinho em linguagem corporal, vocês vão perceber que alguns movimentos dos olhos podem dizer que vocês estão falando alguma mentira. Então, olhem sempre nos olhos com muita verdade. E por falar em verdade, é muito importante que vocês sejam verdadeiros num processo seletivo. Ah, Juliana, mas eles sempre perguntam pontos fortes e pontos fracos. Pois é, sempre perguntam. Essa pergunta é muito comum e não tem problema nenhum você dizer quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos de melhoria. Eu, por exemplo, não pergunto pontos fracos, eu pergunto pontos de melhoria, porque eu sei que todos nós somos seres humanos e nós temos sim pontos a melhorar e tá tudo certo em relação a isso. Então, quando o entrevistador te perguntar quais são seus pontos fortes e pontos fracos, não vai dizendo que você é ansioso e perfeccionista. Isso daí todo mundo diz. Isso já é muito clichê. Mas diga a verdade, mas no seu ponto de melhoria, diga já o que você está fazendo para melhorar. Por mais que você diga que você é muito ansioso, você pode dizer, olha, um ponto meu a melhorar é a minha ansiedade, mas eu já estou praticando meditação guiada, por exemplo, todos os dias à noite, para que eu possa controlar essa ansiedade. Então, sejam sempre muito verdadeiros, podem dizer os pontos de melhoria, mas não se esqueçam, digam sempre o que vocês estão fazendo para melhorar. Ok? Sejam sempre muito verdadeiros, sorriam no momento da entrevista, sejam naturais, por mais que o nervosismo apareça, quando ele é demais, ele pode, já disse, passar uma insegurança, então o nervosismo ele precisa estar sim na dose certa, ok? Bom, e mais do que isso, falando de processo seletivo de uma forma geral, o que eu vejo que é muito importante, e eu vou dar essa dica para vocês, que eu uso nos meus treinamentos, eu uso muito nos meus trabalhos que eu desenvolvo de inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Juliana? É você não deixar aflorar o seu pior lado. Então, se você tem ansiedade, se você tem nervosismo, respira fundo, faz a posição de super-herói e vai, porque você vai vencer essa etapa, ok? Eu desejo muito sucesso para vocês e eu espero receber boas notícias de que vocês conquistaram vagas de emprego que vocês tanto sonharam.